Fala, turma, olha só, hoje eu saí da Faria Lima e eu vim aqui diretamente para o centro de São Paulo, mas por um motivo muito especial. Eu vou mostrar para vocês um tour pela B3, a gente vai conhecer cada canto da Bolsa, um pouco das histórias que aconteceram por aqui e a gente tem uma novidade muito legal para anunciar. Então vem comigo. E aí, Ricardo? E aí, beleza? Bom, se apresenta pro pessoal. Boa, tudo bom, pessoal? Eu sou o Ricardo, eu sou analista de commodities aqui da B3 e vou levar vocês para conhecer um pouquinho mais aqui da nossa casa. Bom, Ricardo, me explica aí, cara, que lugar que é esse aqui que a gente está agora? Boa, onde a gente está agora era o que antigamente era o pregão da Bovespa, então onde se negociavam as ações, tinha aquelas mesas, pregão ao vivo, aquela gritaria, telefoninha amarela, todo mundo conhece. Sim. Mas hoje, além de ser um espaço aberto ao público, é também onde a gente acontece todos os toques de campainha, IPOs. E só para eu entender, aqui acontecia o pregão Bovespa, né? E o pregão de futuros acontecia na outra rua, Exatamente. Né? Então, o pregão de commodities ficava num prédio aqui do lado, que ainda é da B3 também. E aí lá a gente tem um pregão que era até no subsolo, e lá que aconteceu todo o mercado de futuros, seja commodities, juros, moedas, acontecia lá. E o público pode visitar esse espaço aqui? Como Boa, funciona? pode. Aqui é um espaço, vocês podem até ver, tem outras pessoas aqui, ele é aberto ao público, pode vir, não tem restrição nenhuma, só se estiver acontecendo algum evento, enfim, que aí, lógico, mas se não, pode vir, pode tirar foto, pode fingir que está abrindo a própria campainha, abrindo capital, é bem legal. Não, e o legal, né, quando vocês veem aquelas fotos do pessoal fazendo algum lançamento, né, seja GTF, fundos, ações, etc., é essa imagem aqui que vocês vão ver, né? Então, do pessoal subindo ali. Vamos mostrar o restante. Vamos lá. Bom, Ricardo, a gente está falando de toque de sino, né? Que é aqui que o pessoal aperta o botão. A gente tem uma novidade para trazer, não é à toa que você está aqui, que você faz a parte de commodities. Explica pra gente, quais são os produtos que a gente está lançando? Boa, na segunda-feira, dia 21, então semana que vem já, vai sair os novos derivativos de ouro da B3. Derivativos que são futuros, opções e as rolagens, todos na segunda-feira, dia 21, já vão estar disponíveis para o público geral negociar. Então é uma novidade super legal que a B3 está trazendo. A B3, até quando era BMF ainda, a gente sempre teve ouro, né? É isso que eu ia te perguntar, porque a gente tinha um contrato antigo de ouro, né? Esse contrato foi descontinuado. Qual que é a diferença, qual que é a novidade que esse contrato traz agora? Boa, isso acho que é uma estratégia que a B3 veio construindo de modernizar o nosso portfólio de ouro. Então a gente tinha um contrato anterior que era um contrato com entrega física, era um contrato grande. Então, caro, né? Difícil de operar às vezes. Pois é, então você tinha uma questão ali de custódia, porque a barra tinha que ficar guardada num cofre, e era um contrato maior, então dificultava um pouquinho o acesso do público geral. Então o que a gente fez? A gente, primeiro, diminuiu o contrato, então é um contrato pequeno, uma onça dá ali entre 31 e 32 gramas, e que preços atuais está ali na casa de $3.300, R$18.500, ou seja, um contrato vai ser menos de R$20.000. Então aqui o ouro é uma commodity global, então a gente quer trazer esse acesso de um preço global para os investidores aqui no Brasil. Legal, cara. Então, assim, eu acho que, pensando pelo que você está falando, é um contrato que para a pessoa física vai ser acessível também. Super acessível, é um contrato com liquidação financeira, então não tem que ter, putz, eu vou ter que entregar ouro, eu vou ter que receber ouro, eu tenho que ter um cofre, esquece, é 100% de liquidação financeira, e a margem mínima desse contrato vai ser a partir de R$50, ou seja, a partir de R$50 você já consegue negociar um contrato de ouro. Boa, legal. Pessoal, a gente vai continuar o nosso tour agora, mas então só lembrando o dia do lançamento? 21 de julho. Então fiquem ligados, pessoal. Agora a gente tem um espaço super legal também, que é aberto ao público. Inclusive, finais de semana, alguns sábados do mês, a gente consegue receber. Tem um tour lúdico para crianças, então você aí quer trazer seu filho, conhecer um pouquinho, introduzir o mercado de capitais para eles, é super legal. E é um museu da própria B3 que conta um pouquinho da história da Bolsa, né? Então, os nomes que a Bolsa já teve, a evolução do século passado até os dias atuais, que é a atual B3. Legal, vamos lá então. Então explica pra gente, a gente está no MuB3. O que significa MuB3? É o museu da B3, o museu da Bolsa do Brasil. Então aqui a gente conta toda a história da evolução do mercado de capitais brasileiro. E a gente começa aqui uma simulação do que seria a Praça do Comércio. Então, como as primeiras ações foram negociadas no Brasil. E a gente até tem alguns exemplos que dá para ver. Aqui tem algumas imagens retratando como eram essas praças do comércio. No início, assim, você não tinha esse ambiente organizado, né? As pessoas se encontravam nas praças, para quem não sabia. As pessoas se encontravam na praça lá no Rio de Janeiro, na Rua Direita, e começavam a negociar papéis, né? Exatamente. Aqui, ó, é super legal. A gente tem alguns exemplos do que eram essas ações de antigamente, né? Só. Então a gente tem aqui, ó, da antiga Companhia Mogiana, que era uma companhia ferroviária. E daqui que vem a expressão também, né? Tá com o nome sujo na praça, era literalmente porque era uma praça mesmo.
Exatamente. E esse outro espaço aqui já é algo um pouco mais moderno. Isso, exato. Aqui já vai mostrando a evolução, aqui já é São Paulo, aqui era como que começavam as primeiras negociações, o livro que se registravam as negociações, que dá até para tirar uma fotinha ali, ó, simulando que era um barão do café em São Paulo. Esse algodões do mundo? O que é isso? Que legal. Porque na antiga, não era nem BMF, né? Antes da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a gente tinha um serviço de classificação de algodão. Então foi uma das primeiras commodities que a gente teve, aí aqui a gente quis trazer um pouquinho dessa história também. É semelhante à classificação do café que acontece aqui? É semelhante. Hoje a gente não tem mais a classificação de algodão, mas a gente ainda tem a classificação de café, porque a gente hoje tem 2 contratos futuros de café. Um de café arábica e um de café conilon. Pessoal, e agora a gente está aqui com o Daniel, que ele é o educador do MUB3. Daniel, explica um pouquinho pra gente essa sala aqui também que a gente está. Claro. Essa sala ele é o escritório mercantil, era o escritório de um corretor. Então era aqui que o corretor negociava as ações, os produtos, os ativos de seus clientes. E aqui nesse escritório, ele negociava não apenas produtos de bolsa, mas também outros tipos de produto, como navios, casas, então não eram tão especializados, né, seguros, como a gente tem hoje. Bom, e agora aqui a gente meio que avançou um pouco no tempo, a gente está na parte mais tecnológica ali. Eu vi que tem uns telefones, se você puder explicar para a gente, por favor? Exato, a tecnologia ela faz parte dessa história da bolsa, né? Então o desenvolvimento tecnológico ela sempre veio junto aí para trazer mais confiabilidade, mais segurança para as negociações que acontecem aqui. E a tecnologia de comunicação é fundamental. Então aqui a gente vê a transformação dessa tecnologia, no caso aqui do telefone, até chegar ao telefone sem fio. Isso em 1984 era uma tecnologia top de linha. E esse desenvolvimento tecnológico segue até hoje, né? Alguém consegue imaginar hoje negociar no mercado de capitais sem internet? Exatamente. Quando vocês veem lá aquelas fotos antigas, né? Vocês têm os operadores e provavelmente você já viu muito desse telefone por aqui. Inclusive, conheço vários operadores que guardam seus telefones, né? Então, a pessoa gosta de deixar no escritório, gosta de deixar também a jaqueta que usava no pregão lá nos escritórios, enfim. Isso aqui é um pouquinho da história da Bolsa Brasileira que vocês estão vendo. E turma, assim, eu tô ouvindo um barulho lá pra frente ali que não tá parando. Tem um monte de gente ali, como que funciona isso? Aqui a gente traz um pouquinho, de novo, da história da Bolsa. E aqui a gente tá evoluindo no tempo, mas a gente ainda tem um recorte do que eram os antigos pregões, né? O pregão ao vivo, ou o famoso pregão Viva Voz. Tanto da BMF, que era a antiga Bolsa de Futuros, quanto da Bovespa, que era a antiga Bolsa do Mercado Vista. Boa, Daniel, explica pra gente o que é isso aqui que eu tô vendo aqui. Isso é o pregão Viva Voz, né? Até hoje é muito comum as pessoas chegarem aqui e perguntarem onde é que acontece o pregão Viva Voz. Mas desde 2009 o pregão ele é todo online. Entretanto, antigamente, quando o volume de negociações aumentou muito na década de 60, os corretores, que eram pessoas físicas, fundaram corretoras, empresas, pessoas jurídicas, que contratavam os operadores de pregão para negociar em seu nome. Bom, e dando continuidade, né, o Daniel estava até me explicando aqui que assim, era aquele caos, mas o pessoal tinha uma série de linguagens, de gestos que faziam se entender. Mas tem uma máquina aqui que é muito curiosa. Essa máquina aqui é o ticker. Vocês já ouviram falar? Hoje a gente está acostumado a receber as cotações no nosso computador, ou então a gente recebe nos painéis do banco, enfim. Mas antigamente as pessoas recebiam ali as cotações justamente em máquinas como essa. Ele até explicou que tem uma máquina aqui, ó, tá mais bonitinha ali para vocês verem. Ela funcionava por telégrafo, né? Então o famoso código Morse, pontinho, tracinho, tan, 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 tan. Essa máquina recebia o sinal de uma outra máquina, ela decodificava essa informação e imprimia em uma fita estreita, que fazia muito barulho a impressão, fazia um tic, tic, tic. Por isso esse nome ticker. Não, e é até curioso, porque o que vocês falam hoje de tape reading, né? Não, porque eu uso uma estratégia de tape reading, etc. Na verdade, isso deriva da leitura de fita. Eram as pessoas que desenvolveram métodos para poder ler a fita, interpretar sinais, etc. E aí dá isso que vem o tape reading. Bom, pessoal, e olha só que legal, tem 2 maquetes aqui. Explica pra gente o que são essas maquetes. Essas são maquetes dos pregões Viva Voz. Esse é o pregão Viva Voz da Bovespa, que era nesse prédio aqui, onde fica a sede do museu. Aquela parte ali é justamente aquela área de baixo que a gente tinha filmado, né? Exatamente. Aqui a gente consegue ver as rodas de negociação. Aquele outro espaço era o pregão Viva Voz da BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros,
Um outro prédio da B3 também bem próximo aqui, ficava no subsolo desse prédio. Aqui a gente tem os crachás de alguns operadores de pregão, operadores de mesa. Então, essa profissão de operador de pregão, né, não existe mais aqui no Brasil, desde que o pregão passou a ser digital. Existia até um curso que a pessoa tinha que fazer de operador de pregão também, né? Existia, sim, ele tinha que fazer esse curso. Era muito estudo que ele tinha que fazer para poder operar, porque era uma função de muita responsabilidade, né? Ele estava lidando ali com grandes quantias de dinheiro, né? E pelo que eu vi é curioso, porque assim, era um estudo pouco convencional, porque além de conhecer os produtos, tinha que treinar os gestos, treinar a audição para poder conseguir ouvir as pessoas falando. É um pouco diferente do que a gente tem hoje, porque o treinamento que você faz para você operar numa mesa, por exemplo. E aí, Costinha, o que tá achando do MUB 3? Cara, tô achando muito legal, assim, eu acho que é bem diferente, a gente passa pela história da bolsa, tem muita curiosidade e hoje é o que eu falo, a gente fica tanto no computador, a gente olha as negociações tanto pelo eletrônico, mas eu costumo brincar que daqui a um tempo a gente vai ter gerações inteiras de, enfim, até mesmo de diretores de corretora que não passaram por esse período. Que né? não viram o pregão Viva Voz, não tem nem ideia de como foi, né? Exatamente, então eu acho que é legal porque é uma forma de preservar a história. Né? Hoje a coisa está muito no computador ali, mas a gente tem que lembrar que, primeiro, tem o espaço da B3, né? Físico que existe, tem pessoas trabalhando aqui para isso acontecer e também para a gente entender um pouquinho a história do pregão que a gente gosta tanto. Olha, pessoal, se você que vier aqui na B3, a gente tem um ponto alto da visita que você pode apertar essa campainha. E como a gente está fazendo esse vídeo justamente para comentar do lançamento do ouro, eu vou dar início às negociações de ouro aqui na B3. Então vamos lá, olha que legal. É isso aí. Agora a gente vai pro prédio que era a antiga BMF, que era onde a Bolsa de Futuros, que lá tem fica o atual centro de negociação da B3. Sim. E dá pra gente conhecer também como está hoje onde era o antigo pregão, né? Então é um espaço bem legal. E uma coisa legal também, até falar pro pessoal que tá de casa, que assim, aqui no centro a gente tem todo um comércio que se desenvolveu por causa da bolsa. Então o pessoal vai ver ali, a gente tem um monte de áreas, né, de sapateiro, você tinha várias lojas de camisa, loja de roupa. Sim. E eu já conversei com vários operadores em que a gente tinha até mesmo, por exemplo, pessoas que vinham aqui na rua, paravam os carros para poder tentar vender carro para os operadores. Né? Não, isso é um negócio super legal, porque alguns anos atrás, já tem bastante tempo, mas antes da fusão até entre BMF e Bovespa, eram ambientes mais sérios, todo mundo de terno. Tinha alguns prédios que só podia entrar de gravata. Então, tem o caso ficava banquinha do cara que só vendia gravata porque alguém precisava chegar no prédio. Exatamente. Tava sem gravata, e não na entrava. loucura também, né? Muita gente conta que às vezes rasgava a camisa. Enfim, isso era bem comum. No pregão Viva Voz acontecia umas coisas bem... O crime esquentava lá, às vezes davam uns arranca-rabo lá. Aí aqui, ó, ainda tem as bancas dos engraxates aqui do centro, que são... Que engraxava o sapato do pessoal do pregão. Né? Exato, e continua até hoje aí. Muita gente vem, deixa o sapato aí. Felizmente, a gente ainda tem bastante atividade aqui no centro, então tem bastante coisa muito legal para conhecer. Quem tá vindo, quer trazer a família, tem muita coisa para conhecer. A gente chegou no que era, de fato, o prédio da antiga BMF. Eu não sei, acho que não vai dar para ler, mas lá em cima ainda tem escrito, que a fachada é tombada, hoje é B3, mas aqui era a antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros, que junto com a Bovespa e a CETIP virou a B3. E aqui a gente tem uma série de eventos na Arena B3 que a gente chama. Exato. Então, onde era o antigo pregão da BMF é a atual Arena B3, que é um espaço que funciona tanto para eventos internos, quanto às vezes até clientes, a gente já organizou eventos aqui. E no final de semana a gente tem uma agenda cultural, que a gente tem shows, stand-up, um preço super camarada que dá para vir também e conhecer. Boa, legal. Então vamos lá conhecer o prédio, pessoal. Tá, Ricardo, explica pra gente então, qual que é esse espaço aqui que a gente tá? Pra quem não sabe, né, a gente desceu 4 andares praticamente. Aonde que a gente tá agora? Boa, aqui é onde era o antigo pregão da BMF, ou da Bolsa de Futuros. Então, igual a gente tinha lá, a gente estava no outro prédio onde tinha o IPO, lançamento dos fundos, era o antigo pregão da Bovespa, aqui era o antigo pregão da BMF, mas hoje é conhecido mais como a Arena B3. E o que eu acho legal que você falou, porque assim, eu acho que é nítida a diferença dos dois espaços, porque lá os operadores ficavam meio que o nível da rua, né? Eu já vi várias histórias que às vezes a roda estava meio acalorada e ela foi pra rua, aí tinha que parar o pregão, voltar. Aqui eu imagino que deve ser uma loucura, porque
Os operadores ficavam totalmente isolados de tudo que está acontecendo lá fora. Aqui não tinha muito para onde correr, não. Não, exatamente, cara. Que legal. É realmente um ambiente que você se transportava para uma realidade totalmente diferente. E eu não sei se eu estou falando bobagem, mas assim, tem alguns pedaços da história do Brasil que a gente vê. Eu me lembro muito, quando criança, etc., meu avô contando da época de Serra Pelada, por exemplo, que muita gente ia para o interior do Brasil para tentar minerar ouro, etc. Isso conseguia ter alguma relação com o ouro que era negociado aqui? Sim, ou não? porque era isso. Como era o ouro físico, esse ouro tinha que ser fundido, transformado numa barra ou num lingote, como eles chamavam. E aí tem a gente registrava as fundidoras, tinha as fundidoras específicas que podiam pegar esse ouro, fundir, transformar numa barra e aí para ele poder ser negociado. Legal, então é isso, né? É o que a gente estava até discutindo aqui no outro momento do vídeo. Porque a gente está acostumado só com computador, tela, número, plataforma, mas você tem todo o ambiente da B3 que existe. Eu até perguntei para ele, falei, mas aonde você trabalha, né? Aí ele falou, não, trabalho nesse prédio aqui, inclusive é esse prédio aqui que a gente está em outros andares que você falou. Isso, né? Exatamente. Quais são as unidades de negócio da B3 que funcionam nesse prédio, além dessa área de visitação? Olha, nesse prédio a gente tem todo o time de negociação, o time de riscos, o time de produtos, e aí produtos vão praticamente todo o rol de produtos da B3, desde aqueles que são negociados em bolsa, então de ações a derivativos, quanto que a gente chama de produtos de balcão, que vinha, para quem conhece, era a antiga CETIP, que são os produtos que são de registro. Então a gente tem desde títulos de crédito e aí putz, mas Ricardo, o que você está falando? Quando você compra um CDB do banco, ele é registrado aqui na B3. Se você compra um CRA, uma LCA, uma LCI, esses são os famosos produtos de balcão. E eles também são registrados e também passam aqui pela B3. Boa, e assim, obviamente tem muita coisa que a gente não pode mostrar, mas tem alguma outra coisa que a gente consegue mostrar aqui no Cara, tem um lugar muito legal, porque, acabou o pregão, mas onde que tá o centro de operações? Na pandemia a gente teve circuit breaker, onde foi que aconteceu tudo isso? E dá pra gente mostrar. É um pouquinho para cima, a gente vai ter que subir tudo que a gente desceu, mas dá para mostrar para vocês um ambiente bem legal e vocês vão ver que mudou bastante. Não vou dar spoilers, mas está um pouquinho diferente daquela gritaria de antigamente. Boa, então vamos lá. Bom, Ricardo, e a gente estava lá embaixo no subsolo, agora a gente está aqui no terceiro andar. Explica pra gente, o que acontece aqui? Bom, aqui agora é o atual centro de negociações, é o coração da B3. Lógico, vocês podem ver, não tem mais ninguém em pé, gritando, 100 mil pessoas no mesmo espaço, agora é tudo 100% digital nos computadores, mas aqui são os times que acompanham ao vivo toda a negociação. O que essas pessoas fazem aqui? O Vitinho vai mostrar para vocês, tem uma tela ali na frente com um monte de gráfico, um monte de número, tá esse negócio meio circular. Lembra um pouco para quem já viu o trading floor do banco, é como se fosse o trading floor da B3. Exato. O que essas pessoas fazem aqui, cara? Bom, a diferença é que não tem aqui ninguém tradando, aqui é o pessoal que está acompanhando as negociações. Então, para todos os ativos que negociou, abriu o leilão de um ativo, tem uma pessoa que acompanha. E aqui, tal qual a gente tinha antigamente os pits, aqui parece um andar só, mas tem uns clusters de pessoas que cada um vão acompanhando um mercado diferente. Então aqui está dividido por classe de ativo, é isso? Isso. Então, hoje, né, agora tem pouca gente aqui. Até a gente está no horário do almoço, tá, pessoal? E tem muita gente, hoje a gente está na B3 no esquema híbrido, então tem um pessoal que consegue trabalhar de casa, mas aqui é o acompanhamento de todo o pregão. E um fato super legal que dá para ver, lá no mês a gente tem uma mesa ali que seria o antigo diretor do pregão, ele ficaria ali, mas é onde, quando tem o diretor de negociação, fica, quando, por exemplo, a gente teve na pandemia circuit breaker, é dali que fica, é ali que para o pregão, tem o botão, reúne todo mundo ali, vê o que faz, o seu índice caiu. Isso que você falou é legal, então ali tem um botão que se a pessoa, obviamente que isso não é tão fácil, mas assim, o diretor de pregão ele pode chegar e pode interromper todas as negociações. Isso, aí tem toda a escala, o equivalente do diretor de pregão. Hoje ele tem outro cargo aqui na B3, né? Mas sim, é dali. Então, quando tem um circuit break, vai todo mundo ali para aquela mesa, joga ali naquela tela ali, tem 200 gráficos diferentes, o pessoal acompanhar. Hoje até vai dar para ver, pega o Ibovespa, tem notícia, porque aqui o objetivo do pessoal é monitorar e acompanhar o mercado para que tudo ocorra bem. Então, para quando você está tradando, botando essa ordem, o pessoal está acompanhando, porque se tiver alguma anomalia, eles já pegam. Não, e uma coisa que é legal, né? A gente falou bastante do contrato futuro de ouro que está sendo lançado e você foi um dos responsáveis por ter colocado esse contrato na praça. Cara, uma curiosidade rapidinho assim, como que é o processo de você criar um contrato do zero, cara? O que precisa acontecer?
A partir do momento que surge a ideia de criar esse contrato, qual que é o passo a passo que acontece aqui dentro da B3? Boa, não, excelente. O primeiro ponto é, a gente é uma empresa que a gente fala que a gente é muito centrado no cliente. A B3 é uma empresa que é uma infraestrutura de mercado. Então a gente existe para que o mercado aconteça. Então a primeira coisa para eu lançar um contrato de ouro, eu preciso entender qual que é a demanda, para quem que eu estou desenhando esse contrato de ouro. Vai ter comprador, vai ter vendedor, vai ter liquidez? Então esse é o primeiro passo. Então a gente faz um trabalho muito grande de tentar falar com o máximo de clientes possíveis, a bancos, corretoras, empresas, público trader, público institucional, fala com investidor estrangeiro para entender, pô, faz sentido um contrato de ouro? Pô, se faz sentido, qual que é a cara desse contrato? E a gente tinha um contrato de entrega física, que negociava 250 gramas em reais. Pô, acho que esse modelo ficou um pouquinho defasado, não faz mais tanto sentido para os dias atuais. Então vamos desenhar, hoje vai ser um contrato com liquidação financeira, 1 onça, um contrato menor, cotado em dólares. E aí, tem uma segunda parte que é a gente fala a cozinha da B3, que é, pô, isso tem uma esteira de produtos e lançamentos que a B3 faz o ano inteiro. Hoje, para vocês terem uma ideia, acho que pouca gente sabe, a B3 são quase 4 mil funcionários. Caramba. Então é uma empresa bastante grande. Imagina o número de projetos que tem para entregar. E todo mundo defendendo seus projetos? Todo mundo defendendo seus projetos. Então a gente vai, prioriza, conversa com os times de negociação, risco, liquidação, para que tudo funcione super bem, até que vira um ticker na sua tela e você consiga tradar. Boa, muito legal. Então é isso, pessoal. A gente chegou aqui no final do nosso tour pela B3. Foi muito legal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, comenta qual que é a parte que você achou mais interessante. Quem sabe a gente não faz um evento lá na Arena B3. Ricardo, muito obrigado. Imagina, valeu, Coxinha. Foi sensacional. E lembrando, pessoal, que quiser negociar ouro... 21 de julho, ticker é GLD. Boa, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.